Seja bem-vindo, eu sou Ellen Martins e hoje estou aqui para o lançamento de um projeto. Projeto esse que foi pensado e desenvolvido com muito carinho para você. Esse projeto vai trazer pessoas especiais para conversar um pouquinho comigo, falando sobre o mercado farma, sua expectativa, inovações, dados de mercado. E hoje estou aqui para lançar o primeiro episódio, na verdade, do podcast Café com a Master. O meu entrevistado de hoje é o Marcelo Grácio, que é sócio proprietário e diretor administrativo da rede Master Pharma e da Farmácia Super Popular. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, Ellen? Ellen, estou muito feliz de estar aqui. Um projeto fantástico. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Primeiro, porque a gente não vai falar só sobre números, sobre mercado, mas nós vamos falar também sobre pessoas. Vocês vão trazer pessoas que as farmácias, que os seus funcionários vão conhecer. Muitas vezes eles conversam com uma pessoa, mas não sabem quem é. Muitas vezes eles não sabem quem é o Marcelo. Né? Ele sabe o Marcelo que fundou a Master Pharma. Mas de onde o Marcelo veio? Né? Como é que é a vida dele? Como é que é a família dele? Então é um projeto muito bacana. Quero parabenizar vocês. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, Ellen. Muito obrigada, Marcelo. O objetivo do projeto é esse mesmo, trazer as pessoas e, inclusive, ícones de mercado que a pessoa não sabe o lado atrás da pessoa, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre o Marcelo e saber quem é o Marcelo Grácio. Vamos lá. Marcelo, qual é a sua formação? Como se deu o início da Master Pharma? Porque a gente sabe que hoje, daqui a pouco já vamos dizer, que existem outras bandeiras no mercado, certo? Certo. Da rede. Mas tudo foi iniciado com a rede Master Pharma. Ellen, o Marcelo, hoje ele tem 55 anos. Mas eu quero falar um pouquinho da onde eu vim e como que eu cheguei até aqui. Eu sou de Tubarão, nasci em Tubarão. Meus pais, Enio Graço e Yolanda Graço, nós sempre moramos em cidades pequenas, né? Que de Tubarão a gente foi morar em Uruçanga, de Uruçanga fui morar em Braço Norte Orleans, tudo cidades pequenas. E o meu pai queria que eu estudasse. E eu acabei indo para Joinville, foi a primeira guinada da minha vida, e eu até quero falar isso, porque depois você vai ver que isso aqui vai estar relacionado com a Master Pharma lá na frente. Eu fui para Joinville fazer técnico em computação. Era um curso novo, isso era em 1983, eu tinha 13 anos, como eu falei, e fui morar lá sozinho. Então tive que me virar, né? A gente sabe, claro, que antigamente a vida era mais tranquila, né? Não tinha tanta violência como hoje. Mas para um pai e para uma mãe deixar um filho e morar longe, a gente sabe. Você é mãe também, né? Eu sou pai, a gente sabe que a gente fica com o coração na mão. Mas eu fui morar lá para fazer computação. De lá, eu fui para Blumenau, aonde eu fiz ciências da computação. Me formei lá, me formei em 1990, ou seja, aí já consegue saber um pouquinho da minha idade, né? Porque se em 90 eu já era formado, olha só, estamos em 2025. Me formei em ciências da computação e em 1992 eu fui trabalhar com uma empresa de Minas Gerais, a Magnatex. Eu dei uma outra guinada na minha vida. A primeira guinada foi quando com 13 anos fui morar sozinho, para estudar. A segunda guinada, porque o dono de uma empresa, ele olhou para mim e falou assim: Marcelo, tu tens uma veia comercial muito forte e eu gostaria que tu trabalhasse comigo. E eu fui trabalhar para tocar o projeto dele, que era a Augure. E que idade você tinha nessa época? 22 anos de idade. Nossa, e a sua veia comercial já estava ali despontando. Mas o bacana que não fui eu que descobri. Porque você sabe que quem trabalha com computação é um pouco mais focado, né? Na época era chamado de nerd. Verdade. Ainda bem que hoje não é mais assim, mas na época a gente era chamado de nerd. E ele olhou pra mim e falou assim: ó, tu tens uma veia comercial grande. Ele descobriu essa veia em mim. Era um italiano, Maurílio Correa, o nome dele. E eu acabei indo trabalhar com ele para tocar a Augure. A Augure era uma empresa de marketing de rede. E eu fui para fazer a parte comercial desse projeto. Né? Passando mais rapidamente, em 96, com a abertura do comércio, do mercado, não sei se tu lembra da época do Collor,
que abriu o mercado. Eu era bem novinha, Marcelo, mas eu acho que eu lembro. Tu era mais novinha que eu, com certeza. Mas o mercado foi aberto e começou a vir muitos produtos da China. E em 96 para 97, essa empresa quebrou. Como eu viajava o Brasil inteiro, eu já conhecia Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Nossa. São Paulo. Eu viajava por essa empresa. E, olha só, aí começa a se encaixar. O meu irmão, o Juninho, o Enio Graça Júnior, ele era formado em farmácia. E ele tinha uma farmácia aqui em Criciúma que ficava no terminal da Próspera. E eu viajando, eu via que as farmácias naquela época, elas estavam se unindo em torno de uma marca para se tornar mais fortes. Mas já é da Master Pharma na época? Não existia Master Farm, eu nem Era outro imaginava que um dia seria a terceira guinada da minha vida. Então, eu viajando, eu via que as farmácias... Eu prestava atenção em farmácia por causa do meu irmão, certo? E ele era uma farmácia pequena e ele queria crescer. E eu falava para ele, cara, em outros estados eles estão se movimentando, eles estão se unindo. Por que tu não pensa nisso? Olha só, em 96 para 97, na realidade no começo de 97, a Magnatex, que era essa empresa que eu trabalhava, ela faliu. Ela quebrou por conta da abertura do mercado. No mesmo dia, eu soube que eu teria um negócio no ramo de farmácia. Tu acredita isso? Quando eu fiquei sabendo, a empresa quebrou. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Da onde eu estava em São Paulo, eu liguei pro meu irmão. Eu disse, cara, vamos montar uma rede? De lá, eu liguei para ele. E aí começou, eu vim para Criciúma, vim morar em Criciúma, porque a minha base era Blumenau. Eu tinha 2 apartamentos, vendi um, comprei um aqui, aluguei e fui morar com a minha mãe. Geralmente é assim, né? As pessoas moram até os 26, 27 anos. Eu, com 27 anos, voltei para morar com a minha mãe. Tinha, graças a Deus, já uma vida tranquila. Eu tinha um bom dinheiro guardado, mas eu pensei, se nós vamos montar um negócio, é a longo prazo. Nós não vamos pensar em dinheiro. Nós vamos pensar em ajudar as farmácias. Então, não sei quando que isso pode dar retorno, mas eu sei que nós vamos ajudar as pequenas e as médias farmácias. E aí a gente começou a desenvolver o projeto. Começamos a desenvolver o projeto, para tu ter ideia, em 97, tá? E a Master Pharma, aí sim, já com seu nome, em 1º de agosto de 1998, nós fizemos o lançamento com 15 pequenas farmácias aqui de Criciúma. Uma delas era do meu irmão. Tá? Então, esse foi o começo da rede Master Pharma. E por que eu te falei que, quando eu falar em computação, lá na frente você vai ver o que pode estar ligado, né? Quando a gente montou a Master Pharma, nós já sabíamos que a farmácia, ela teria que estar no mundo tecnológico. Uma farmácia, ela não, pensando lá na frente, olha, nós estávamos em 98. Com tudo que vai acontecer, a farmácia que não tiver projetos tecnológicos, ela não vai sobreviver no mercado. E aí eu pude ajudar muito. Por quê? Eu me formei em técnico, eu me formei em computação, trabalhei vários anos como programador, depois como analista de sistemas. Então eu tinha essa abertura, minha mente estava aberta para ver tudo que tecnologicamente uma farmácia ia precisar. E aí a gente começou a ir realmente para o caminho tecnológico. Tanto que tu sabe quais foram os 2 primeiros projetos da Master Pharma? Não Tem tenho ideia? conhecimento, não tenho ideia. Não tem? E muito provavelmente você da farmácia, os funcionários, também não sabe. Mas a farmácia pequena, Ellen, na época, ela tinha convênio com empresas pequenininhas. Por exemplo, eu tenho uma farmácia aqui, do outro lado da rua tem uma loja com 10 funcionários. E eu faço um convênio com aquela loja, onde os funcionários vêm comprar na minha farmácia, assinam uma notinha, no final do mês eu pego as notinhas, levo na empresa, a empresa me paga e ela lança na folha de pagamento de cada funcionário. Tudo isso era manual. E na época nós trabalhamos para automatizar o convênio da farmácia. Olha só que bacana. Nossa. E isso já no começo da Master Pharma.
a coisa evoluiu tanto, foi tão bacana, que em seguida a gente criou uma outra empresa chamada Convinet. Por quê? Porque evoluiu e a gente não podia, como Master Pharma, mais administrar aquilo. Teria que ser uma empresa daquela área. Então a gente criou a Master Pharma. Esse foi o primeiro projeto. O segundo projeto eram os tabloides. Porque a gente via que as grandes redes tinham os panfletos. Cada região do Brasil fala o nome, né? Sim, Tabloide, é panfleto, é encarte, flyer, encarte, isso. E nós tínhamos que ter o nosso. Então a gente começou a desenvolver o nosso panfleto da rede Master Pharma. Só que também a gente sabia que aquilo ali teria que evoluir tecnologicamente. Sim. Hoje nós temos o tabloide, as pessoas com certeza elas gostam de pegar na mão, de folhear, mas nós temos o tabloide, né, que é virtual. Né? E hoje ele é muito, muito usado. Né? Então tu vê, começou já lá em 98, pensando, duas ferramentas que vão ajudar a farmácia, elas têm que ser da área tecnológica. Marcelo, ouvindo você falar um pouquinho da sua trajetória, eu agora conheci o Marcelo visionário. Né? O Marcelo lá com 20 e poucos anos já imaginava e pensava em utilizar aquele seu conhecimento, né, quando se juntou aí com a família, então uma empresa familiar, porque começou com o irmão, né? Isso. E em cima disso você foi identificando as necessidades. E foi a primeira, agora passando aí, né, que já automatizaram esse processo. Então, meu Deus, Marcelo tem uma visão aí, um visionário a longos anos, né? E em cima disso, também em 2021, nós trabalhamos num projeto chamado Projeto Crescer. E esse projeto, Marcelo, me conta um pouquinho, foi um passo enorme para a rede, né? Foi. Mas, Wellen, antes de falar do Projeto Crescer, quando você fala assim, o Marcelo Visionário, eu preciso falar uma coisa. Realmente, eu consigo enxergar lá na frente o que vai acontecer, mas o Enio, assim, ó, como vocês estão conhecendo o Marcelo, eu chamando ele de Enio, parece que é outra pessoa. O Juninho, que é o meu irmão, que a gente começou junto a Master Pharma, também é outro grande visionário. Porque na mesma hora ele entendeu e tudo que a gente fazia em conjunto, Ellen. E assim, eu não sei nem se chegou a dar 2 anos, que a gente começou em 98. No ano 2000, tá? Ou seja, 2 anos ali, entrou o meu outro irmão, que é o Eduardo. Então, o Dudu, ele começou com a gente no início. Então eu sempre digo, quando alguém pergunta, a Master Pharma de quem é? Quem toca a Master Pharma? São 3 irmãos. É Marcelo, o Enio e o Eduardo. Então assim, ele não esteve na fundação, no dia, mas no início ele esteve. E é outro grande visionário. Tanto que hoje ele toca a área comercial, que uma área muito importante da empresa. Então eu não podia deixar, Ellen, de falar isso, tá bom? Que é muito Vocês importante. 3 se completam, né, Marcelo? Para quem conhece os 3 irmãos e trabalha com eles, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com os 3, vocês se completam. Cada um na sua área, completando o que é hoje, do que se formou a rede Master Pharma. Não é à toa que nós estamos hoje com o projeto Crescer em 13 estados, né? Mais de 1.200 farmácias, hoje apresentando aí, né, de primeira mão, 3 grandes nomes, né? 3 grandes bandeiras. Né? A rede Master Pharma, as farmácias Super Popular e agora a farmácia Rede Master Pharma Popular. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Ellen, outra curiosidade, que muitas pessoas já perguntaram, Marcelo, tocar um negócio em 3 irmãos, tanto tempo, vocês não se brigam? Pois é, vamos lá. Uma coisa é certa, a gente sempre conseguiu separar o trabalho da família. Então a gente se brigou? Sim. Como qualquer. Eu sou casado há 22 anos. Eu casei em 2023, em 2003, então 22 anos. A gente tem briga com a mulher. É normal isso. Só que quando você se ama, tudo se resolve. E nós 3, a gente se ama. A nossa família se ama. Então por isso a gente conseguiu superar todos os obstáculos. Hoje, eu posso te dizer que nós somos mais amigos do que antes da Master Pharma. 28 anos depois, eu posso dizer que a gente está muito mais unido, muito mais ligado do que antes. E agora sim, falando isso, agora eu fico tranquilo para poder falar
dos projetos que a gente teve, né? Como você falou, em 21 a gente criou o projeto Crescer. Por que isso? A Master Pharma, ela sempre foi muito pé no chão. Nós nascemos aqui em Criciúma e para você ter ideia, nós ficamos 10 anos somente em Santa Catarina. Quando a gente chegou a ser a maior rede do estado, né, com 300 farmácias, aí sim a gente pensou, olha, estamos prontos para ir para outro estado. Em 2000, e para você ver como é verdade, nós nascemos em 98. Em 2008, 10 anos depois, nós fomos para o Paraná. E de novo, para ver que é muito verdadeiro o que eu estou falando, nós ficamos somente no Paraná por mais 10 anos. Somente em 2019 que nós fomos para o Mato Grosso do Sul, quando nós já éramos também a maior rede no Paraná. Ou seja, sempre muito pé no chão. A gente vê, né, que nasceu redes, que nasce hoje, em 6 meses já está em 3, 4, 5 estados. São culturas diferentes, são formatos, são vidas diferentes. Então, primeiro, a gente se solidificou em cada estado. E quando chegou em 2021, aí sim, a gente viu que estava preparado para estar no Brasil. Só que mesmo assim, faltavam muitas coisas para a gente. O que foi o projeto Crescer? Era crescer. Primeiro, você está lembrada porque você ajudou a gente a desenvolver. Primeiro, crescer como pessoa. Não adianta eu querer crescer como empresa se as pessoas que estão comigo não crescer. Então, o projeto Crescer, que você mesmo, junto com a tua equipe, criaram, que eu achei fantástico, a árvore, né? Primeiro, a pessoa. Ela tem que ter raiz forte. Você estando bem como pessoa, você crescer como profissional. Então nós tínhamos que desenvolver as pessoas profissionalmente. E não ficar só buscando de fora pessoas para tocar as áreas. Poxa, você sabe que hoje uma pessoa ela entra lá na recepção, a gente já começa a preparar ela para crescer na empresa. Poxa, se ela não tem o segundo grau, tem que fazer o segundo grau. Tem o segundo grau, tem que ver uma faculdade para fazer, porque a gente vê para ela crescer profissionalmente. E aí sim, o terceiro passo do projeto, que é crescer como empresa. E assim, ó, não foi fácil. Porque quando você fala um projeto desse tamanho, desse porte, você sozinho não consegue, só com as informações que a gente tinha. Eu vejo que isso é visão também. Você saber que você não consegue fazer tudo e que você precisa, além dos funcionários, além dos colaboradores que estão com a gente, empresas para trabalhar conosco. Então nós trouxemos não só uma, mas 3 empresas de consultoria para nos ajudar a solidificar. Se a gente quer estar em mais estados, nós precisamos estar bem com os projetos, com os processos internos. Então a gente teve uma empresa para tratar dos projetos. Nós trouxemos uma empresa para nos dar consultoria com pessoas, como eu fazia essas pessoas crescer, junto com psicólogos, como transformar essas pessoas em profissionais mais qualificados, e trouxemos uma terceira empresa para nos dar consultoria na área comercial. Como é que eu faço para ligar o externo com o interno? Você sabe que hoje a gente está, né, como você mesmo falou, em vários estados, e nós temos coordenadores que estão no campo, supervisores que estão no campo, mas eles não estão dentro da empresa. Eles não sabem a dificuldade que é você tocar uma empresa, né? Os problemas que os profissionais internos passam. Então, teria que fazer essa ligação. Por quê? Porque o pessoal interno também não sabe o que é você estar lá no campo. E às vezes você está hoje numa cidade, amanhã para visitar uma farmácia, você tem que viajar 300 quilômetros. E nisso pode acontecer muita coisa. É verdade. A área externa é complexa também. Então, juntou as 3 consultorias. E olha, nós estamos agora em 2025. São 4 anos. Chegamos a pensar no começo que essas consultorias poderiam ser temporárias. Pois, Ellen, nós transformamos ela em consultorias perenes. A gente sabe que a gente tem que continuar com ela. Por quê? Porque o mercado está mudando todo dia. As pessoas estão mudando todo dia. E como você falou,
o logo desse projeto foi uma árvore. Isso Por que de mesmo. uma árvore? Ninguém dá frutos não tendo raízes sólidas. Isso Né? mesmo. E para você ter uma raiz e ter uma árvore boa, a gente tem o quê? Adubar, cuidar, e é o que vocês estão fazendo com a rede, isso né? aí. Trazendo essa consultoria. É aquela história, né? Que alguns, quando a gente fala assim, time que tá ganhando não se mexe. Depende aonde que esse time quer chegar. Né? Verdade. As pessoas que estão jogando há muito tempo também cansam, também precisam de capacitação, também precisam, né, de conhecimento. É isso aí. Então, esse projeto, sem dúvida, foi um projeto que trouxe a rede Master Pharma para o mundo. Gente, quando eu falo aqui rede Master Pharma, vocês se sintam inseridos quando eu falo em rede, porque está ali dentro a Super Popular, a rede Master Pharma Popular. Então, como ela foi a pioneira, a primeira, então, quando eu comentar aqui, eu e o Marcelo falarmos em rede Master Pharma, vocês devem sim se sentir inseridos a Super, né, e a Master Pharma Popular. São as né? 3 redes. As 3 hoje redes. A importância é a mesma, o número de farmácias hoje está muito parecido Muito uma parecido. com a outra. Então, assim, todas são muito fortes. O bacana é que foram 3 redes e as 3 conseguiram se solidificar. Exato. Né? Então, cada uma com o seu quesinho diferenciado, né? Mas todas elas conseguiram crescer. É isso aí. Então, falando no Marcelo Visionário, né? Gente, o Marcelo, além disso tudo que ele passou pra gente, ele ainda é presidente. Não é do Brasil, não. Calma que não chegou lá ainda. Olha, nem quero. Nem quero. Deixa isso para quem sabe. O Marcelo, então, é presidente da FECOFAR. Né? Me conta um pouquinho, rapidinho, Marcelo, o que é a FECOFAR? Como surgiu essa história de ser presidente de uma federação? Tá. A Master Pharma, com os 28 anos dela, ela desenvolveu ferramentas fantásticas. Hoje, se você pegar, a gente divide uma farmácia em 10 setores. Né? De novo, todos eles com tecnologia envolvida, mas são 10 setores. O primeiro setor da farmácia é gestão. Você não consegue tocar o negócio se você não souber os números do seu negócio. Então a Master Pharma desenvolveu uma ferramenta de gestão para ajudar os donos da farmácia a conhecer os seus números. Nós temos o Simage e também o projeto Gestão, que ele é mais completo ainda do que o próprio Simage, Sistema Master de Gestão. Né? Quando você conhece seu negócio, você pode... eu já sei agora por quanto que eu compro. Qual é o mix que eu tenho? Você tem que adequar o teu mix ao teu mercado. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta para ajudar a farmácia a analisar o seu mix. Se eu tenho um mix, eu preciso comprar bem. Você concorda? Concordo. Como é que eu vou ter um preço bom se eu comprar mal? Então, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada CIP Master. O CIP é uma ferramenta fantástica. Hoje ela é homologada nos maiores fornecedores do Brasil. E a gente não nasceu para fazer cotação, essa ferramenta, mas para ajudar a farmácia a melhorar o desconto médio. Mas o CIP é Sistema Integrado de Pedido. Certo. Né? Que ele ajuda a farmácia a melhorar o seu desconto médio e, outra coisa importantíssima, a diminuir o tempo que a farmácia levava para fazer pedido. Você imagina uma farmácia de pequeno e médio porte. O dono, ele faz tudo. É ele mais 2. E chega às 7 horas da noite, é a hora que ele tem que fazer pedido. Então ele tem que passar o dia inteiro olhando os sistemas eletrônicos de cada distribuidora, olhar qual o produto que ele quer comprar, qual é o melhor preço, para ele poder depois comprar. Só que 7 horas, Ellen, é um horário que geralmente a farmácia está lotada. Aí ele tem que conseguir atender e tem que fazer a compra. Então a gente desenvolveu a ferramenta CIP Master. Outra, se ele comprou bem, se ele tem um mix, se ele conhece o negócio dele, ele tem que precificar bem. Você concorda que a gente, quando vai comprar um sapato, se o sapato, eu tenho o mesmo sapato na loja A por 100 e o mesmo sapato na loja B por 90, eu vou comprar onde? Eu vou comprar, o sapato é o mesmo. Eu estou sendo bem atendido nas duas. Eu vou comprar na mais barata. Isso então, já é do ser humano, né? Fazer pesquisa de mercado para a gente buscar. Todos os setores são assim. Então, eu vou ter que precificar bem. Isso também nós desenvolvemos a ferramenta que é o MAP, Master Precificador. Bom, se eu fosse aqui, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Respondendo a tua pergunta, a gente desenvolveu ferramentas importantes. Só que uma lacuna nossa estava em aberto.
Por quê, Ellen? A Master Pharma, ela é em Criciúma. Criciúma é uma cidade que eu amo, é maravilhosa, tá no estado que eu amo. Só que nós estamos no interior. A nossa logística aqui é muito ruim. Infelizmente. Nós estamos Ainda em é, né? 2025 e a nossa logística é muito ruim. Então, um fornecedor para vir nos visitar, muitas vezes você não consegue, na hora que você precisa, você conseguir resolver uma situação. Então, a gente está no interior, a gente não está numa capital, né? A gente precisava estar mais próximo dos fornecedores. E projetos, assim, ó, que eu considero ferramenta uma coisa e projetos outra, que eu não consigo como Master Pharma desenvolver. Já vou falar de alguns, tá? Então a gente precisava estar primeiro num grande centro. Um grande centro, tipo São Paulo, é muito complexo você estar lá. Não é só o custo, mas a logística para você estar lá e fazer a ligação com a Master Pharma é muito complexa. Então, Ellen, a gente se juntou com 6 redes, tá? Que também tinham ferramentas fantásticas, que também já estavam em vários estados do Brasil, são redes sólidas, e por isso a gente criou a FECOFAR, para desenvolver essa lacuna. É uma lacuna que eu divido em duas. Uma, eu estar no grande centro e poder desenvolver projetos que a rede sozinha ou ela não consegue ou ela teria muita dificuldade para desenvolver. Então, com isso, a gente desenvolveu a FECOFAR, que é a Federação do Comércio Farmacêutico. Na realidade, a gente foi atrás, já em 2022, nós começamos a desenvolver o projeto da FECOFAR. Em 2023, em março, a gente teve a primeira reunião entre as 7 redes, foi em São Paulo, na Abradilan, em março de 2023. Em maio de 2024, porque senão a história é muito longa, tá? Mas em maio de 2024, a gente realizou um sonho. Tá? Dia 9 de maio de 2024, a gente inaugurou. A gente não chama de sede, a gente não chama de escritório. A gente inaugurou o Espaço FECOFAR, no melhor lugar de São Paulo. Por que eu digo melhor lugar? Porque ele está próximo a todas as grandes indústrias. Os escritórios das grandes indústrias, ela fica lá na Rua Olimpíadas, fica nessa região. Então a gente inaugurou o nosso espaço com 530 metros quadrados. A gente está se organizando para levar farmácias lá para conhecer, tá? Com isso, Ellen, o primeiro problema que a gente tinha, a gente resolveu. Por quê? Lá a gente conseguiu se reunir com as grandes indústrias. Quando eu falo reunir com as grandes indústrias, aqui em Criciúma até vinha o representante, mas eu passava para ele o projeto, ele tinha que passar para o regional, que chegava no gerente, que chegava no nacional, até chegar na diretoria, muitas vezes esse projeto não ia para frente. Estando em São Paulo com a FECOFAR, a Master Pharma consegue pegar o projeto dela, que a gente está desenvolvendo em conjunto, e levar para a indústria. Outro problema que a gente resolveu, Ellen, quando a indústria vinha nos visitar aqui em Criciúma, o representante, e como eu falei, há muito sorte, eu sempre brinco, quem vem nos visitar aqui não é fornecedor, é amigo. Porque ele sabe... Pega uma logística difícil, Não, né? ele sabe o perrengue que é para chegar aqui. Mas muitas vezes ele chegava aqui em março, já com todo o planejamento estratégico da indústria pronto, e já dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho para vocês esse ano é isso. E muita gente olhava, cara, isso não é o que eu preciso. Dessa forma, eu não vou conseguir dar resultado para a indústria e eu não vou conseguir que a indústria me ajude. Então eu tinha um problema. Com isso, por exemplo, nós estamos agora em setembro. Nós já estamos com os projetos, que depois eu vou contar para ti, tá? Já prontos e já levando para as indústrias. Então, as indústrias estão começando a desenvolver o seu planejamento para 2026 agora. Então, elas já vão saber quais os projetos da Master Pharma, quais as ferramentas da Master Pharma que a gente tem e para elas conseguirem encaixar no planejamento dela para o ano seguinte.
Entendeu? Sim, muito mais Né? fácil Então, e fácil. A parte estratégica ficou mais fácil de lidar. exatamente. Então a gente desenvolveu, a gente conseguiu primeiro esse grande feito, ter a nossa sede lá e estarmos mais próximo dos fornecedores. E o segundo, como eu falei, é ajudar a rede a desenvolver projetos. Quer ver? O primeiro projeto que nós desenvolvemos de atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica, as grandes redes já trabalham há quase 10 anos. Só que a farmácia pequena, a farmácia média, é muito complexo, porque tem muita lei, muita regra, muita norma para ela desenvolver uma sala de atenção farmacêutica. Então, esse projeto para Master Pharma desenvolver sozinho, muito difícil. Para você ter ideia, primeira coisa que nós tivemos que fazer, fechar com uma empresa a nível nacional que conheça a área. Então, nós fechamos com a Clinicar. A Clinicar é a maior empresa de atenção farmacêutica do Brasil. Chamamos a Clinicar, fechamos parceria para desenvolver o projeto. Primeira coisa que ele falou, vocês têm que ter um farmacêutico que conheça muito bem essa área. E se você for pegar, Ellen, aqui em Criciúma, eu não vou conseguir um profissional desse. Certo. Assim, a Fecofar ainda é nova para mim, né? Como eu disse, tem um ano aí de mercado, né? Mas quando você fala nós, então, não é a rede, só a rede Master Farm, existem outras São redes, 7 né? redes. Ó, Nossa. para ver se eu não esqueço nenhuma, que às vezes ficam bravos comigo. Nós temos a rede americana, que é de Minas. Temos a rede Multidrogas, que é do interior de São Paulo. Temos a rede Farmais, que tem sede em São Paulo, mas está no Brasil inteiro. Temos a rede São Rafael, que é de Santa Catarina também. Temos a rede Max, que é do Rio de Janeiro. E temos a rede Med, que é do Nordeste. Tá com a memória boa, hein? Ó, Ah, viu? viu? E somando a Master Pharma, são as 7 Sete redes. redes. Então nós junto fomos atrás da Clinicar. Eles disseram que nós tínhamos que contratar um farmacêutico especialista na área. Aqui a gente não tem, certo? Em São Paulo tem. Então nós contratamos o Ronaldo. O Ronaldo é um farmacêutico assim com conhecimento e atenção farmacêutica há mais de 15 anos, né? Porque já estamos trabalhando há 10 anos, mas há 15 anos já se falava em atenção farmacêutica. E desde aquela época ele já estudava atenção farmacêutica. Então ele conhece muito bem. E junto com ele a gente criou o projeto Atenção Farmacêutica. Outra coisa importante, para você poder treinar as farmácias, você tem que ter uma sala modelo. Que também seria muito complexo eu montar uma sala modelo aqui em Criciúma para trazer gente para cá. Então, dentro do próprio espaço Fecofar, nós criamos uma sala modelo com todos os equipamentos, com tudo que precisa para que a gente consiga treinar não só o dono da farmácia, porque ele é o primeiro a entender da importância, mas o farmacêutico da farmácia e os balconistas. Por quê? Se a farmácia trabalhar com atenção farmacêutica, todos ganham, porque você transforma, olha o que eu vou falar, é um projeto onde você transforma o seu cliente num paciente. Aonde você vai pegar, por exemplo, ele chega no balcão e ele pede um remédio para diabetes. Mas ele não sabe como é que está a diabetes dele naquele momento. Ele está não está se sentindo bem. Então você com uma sala de atenção farmacêutica montada na sua farmácia, você consegue levar ele e fazer um exame de diabetes e dar o resultado para ele na hora. Olha, tua diabetes está alterada. Pega, leva no teu médico agora. Você imagina isso? Você está levando, assim, cuidado, você está levando saúde, muito mais saúde para aquela pessoa que era teu cliente, que ele veio para comprar uma caixinha de remédio, que ele nem sabia se era aquilo que ele estava precisando naquele momento, porque às vezes você vai fazer um exame e aquilo lá não vai fazer efeito, certo? E você realmente está dando informação para ele. Então são mais de 40 exames que a farmácia pode fazer e aplicação de vacinas. Vacinas é um negócio hoje, você sabe, para gripe, para tudo, né? São inúmeras vacinas que uma farmácia hoje pode aplicar. Só que sozinha a farmácia não consegue, sozinha a rede muito dificilmente ia conseguir fazer isso. Então foi o primeiro grande projeto da Fecofar. E para você ver, você me passou apenas o primeiro projeto. Acredito que tem muitos, vários, importantíssimos. Olha esse número, 12.
Importantíssimos. Cada vê- um vai ter importância do primeiro, né? Que daí são 12. Todos eles. Nessas 12 redes Se que você me trabalham. permitiu, eu até falo mais alguns. Por Que eu acho favor. que é bacana para a farmácia conhecer. Permito, né? claro. Porque a atenção farmacêutica é importante? É. Agora vamos lá. Sistema nervoso central. Nós, como rede, a gente não tinha informação para passar para a farmácia como que ela devia atuar. Eu não sei se você sabe, eu não sabia também, porque não sou farmacêutico, né? Que quando você precisa, quando você vai no médico, que ele faz uma receita, essa receita geralmente ela é de pelo menos 3 caixas. E é uma receita, Ellen, que você não pode vender separadamente. E sabe o que acontece? 95% das farmácias da rede, a gente fez uma pesquisa, 95% das farmácias da rede tinham apenas 1 ou 2 caixas. Como ele não pode rasgar a receita, ele virava as costas e ia para uma grande rede comprar. Então a gente pegou a Biolab, que é uma grande indústria com expertise muito grande em sistema nervoso central, e junto com eles desenvolvemos o projeto que estamos lançando agora em outubro. Tá? Em primeira mão, vocês estão sabendo, nós vamos ter uma live em outubro, onde vamos lançar o projeto Sistema Nervoso Central, junto com a primeira indústria, que é a Biolab, e junto com ela vão vir outras indústrias. Ellen, eu não sabia, tá? Mas a farmácia ela tem o seu armário, e no armário dela, se ele tiver os produtos corretos, os medicamentos corretos, ele vai aumentar muito a venda dele, e além disso, ele vai fidelizar o cliente dele. Então, esse projeto, nós vamos trabalhar o armário dele como um todo, para ajudar ele a ter todos os produtos que ele precisa naquele armário. Bom, e como o sistema nervoso central, nós temos outros projetos fantásticos. E um deles, eu vou resumir, tá? Mas farmácia, pergunte para a rede quais são os 12 projetos, porque todos eles são muito importantes para você, tá? Mas é a Universidade Fecofar. Se eu fiquei sabendo, meu olhinho brilhou, né? Não sou da área, mas meu olhinho brilhou em cada curso ali, Marcelo. Olha, a Master Pharma, uma das coisas que está no contrato da Master Pharma é ajudar a treinar a farmácia. Levar treinamento para a farmácia. Mas é muito difícil, Ellen. Acredito. Sabe por quê? Porque você tem que ter profissionais experientes, certo? Outra, você tem que desenvolver um projeto aonde você tenha de forma presencial, mas também com tecnologia, você tenha de forma remota para treinar não só o dono da farmácia, mas o farmacêutico, o balconista, para farmácias maiores, as pessoas do RH. Então nós criamos a Universidade Fecofar, foi lançada agora há poucos dias, né? Eu acho que todas as farmácias foram convidadas, e ali, por que a gente chama de Universidade Fecofar? Porque além dos treinamentos que a gente chama de livre, né? Por exemplo, o treinamento de sistema nervoso central, ele pode ser um treinamento livre. Mas além disso, nós temos também pós-graduação, tá? Com certificado pelo MEC e vários tipos de cursos com certificado pelo MEC. Importantíssimo isso. Importantíssimo. E para Master Pharma ter um curso desse, eu vou dizer que praticamente impossível. Que passo, hein, Marcelo? Que a Fecofar veio... Que passo que a Master Pharma deu em enxergar que com uma federação poderia desenvolver esses projetos. Você concorda que isso não é uma ferramenta? Né? Por isso que você viu que eu distingo, né? Ferramenta de projeto. Isso é um projeto muito grande. Até pode ser que chegaria no objetivo, mas o caminho ia ser muito mais longo e mais árduo. Sim. Então, a junção, né, dessas redes fez com que os processos, os projetos fossem muito mais rápidos. É isso aí. Ellen, às vezes, a farmácia, por exemplo, pega a nutrição. Ela não consegue... a gente aprendeu também. O dia que a gente foi atrás de uma indústria para nos ajudar com o projeto de nutrição, que a gente acabou chegando na Danone, que é hoje, se não a maior, uma das maiores de nutrição, né, tanto para criança quanto para 50 a mais, né, eu cheguei lá falando em lata de leite. Leite, segundo eles, quem dá é a vaca.
Eles trabalham com fórmula. E a gente vê muita farmácia. Negocia leite. É verdade. Não é leite, é fórmula. Divulga no tabloide, No tabloide, panfleto, leite. É fórmula. Tá? E outra coisa, a fórmula, ela começa desde o recém-nascido e hoje ela vai até os 50 a mais. Só que a farmácia ela acaba tendo até os 2 anos. Ou seja, uma mãe que tem um filho que completou 2 anos, que passou dos 2 anos, a farmácia pequena, ela não tem mais a fórmula para 2 anos e meio, para 3 anos. Aí ela vai aonde? Na grande rede que lá tem. E assim, tá? Não estou dizendo que a farmácia não tem porque não quer. É porque faltava informação e até negociação. Porque uma lata de fórmula para 3 anos, tem latas hoje que custam 80, 90 reais uma lata. Então é muito caro. E a farmácia, às vezes, o fluxo de caixa dela não comporta comprar aquilo. Então, por isso que eu digo que é um projeto que ele engloba treinamento, que daí a gente precisa da universidade, e também negociação, indústria, que muitas vezes seria difícil eu, como Master Pharma, levar esse projeto para São Paulo. Marcelo, aqui na sua fala, em geral, você traz muito a parte da parceria, fala de laboratório, fala de indústria. Então, eu posso aqui afirmar a importância dessa parceria, né, Marcelo? No geral, para a Master Pharma, para a Fecofar. Nossa, a Master Pharma, um dos pilares da Master Pharma são as parcerias. Porque todas as ferramentas que a gente desenvolve, Ellen, é em parceria com a indústria, é em parceria com o distribuidor. Eu digo assim, mas sem sombra de dúvida, sem a parceria, nem a Master Pharma e nem a Fecofar existiria, Ellen. Então, assim, a gente, eu acho que temos grandes parceiros aí há 28 anos, por exemplo... Longa data, lá no início Santa Cruz, ela nos ajudou desde a primeira reunião. Eu lembro, mas só do tapete, tá? Conta um pouquinho aqui rapidinho, Marcelo, Então, que não sabe essa história. Quando a gente começou a desenvolver o projeto da Master Pharma, né, a gente precisava que algum fornecedor conhecesse o projeto. Então, nós fomos num fornecedor aqui de Santa Catarina, ele não concordou com o projeto. Fomos num fornecedor que era do Rio Grande do Sul, ele não concordou com o projeto. E tinha uma distribuidora que era de Paraná, que era a Santa Cruz. E a gente conversou com o representante aqui em Criciúma. Ele gostou. Aí ele falou assim, Marcelo, eu vou trazer o meu supervisor. Eu assim, beleza, o projeto não estava desenvolvido. E isso era em 1997. Lembra que eu falei que nós começamos em 98? Era final de 97. Nós tínhamos um tapete. Porque assim, vamos desenvolver a logomarca. Chegamos no nome, Master Pharma, vamos desenvolver a logomarca. E aqui em Criciúma tinha uma empresa de tapete. E ele assim, eu vou fazer um tapete para vocês com a logomarca para ver como é que fica. Então nós tínhamos um tapetinho desse tamanho. Tapetinho assim, eu acho que ele tinha 40 por 20. Pequenininho, né? E como a empresa, como a Master Pharma não existia, era na casa da minha mãe, né? O meu pai tinha um escritório e nós trabalhávamos lá na casa da minha mãe. Esse representante falou assim, vou trazer o supervisor. Eu assim, cara, vou pagar um cafezinho para ir lá na casa da minha mãe. Sem saber, me chega o gerente e um dos diretores da Santa Cruz junto. E eles não avisaram isso. Então, quando eu vi, eu estava na minha casa, na casa dos meus pais, com o gerente, que é o Pedro Villa. Ele ajudou ele foi o primeiro fornecedor a conhecer realmente o projeto. E ele perguntou, vocês têm um projeto aí de rede? Me mostra. Eu mostrei para ele o tapete. Ele assim, vocês vão vender tapete? Eu assim, não, é só para você ver como é que fica a logomarca. Então ele brinca até hoje. Eu fui o primeiro a conhecer o tapete da Master Pharma. Vou pegando a sua fala, a importância, né, volto a dizer, da parceria, mas também de algo que a Master Pharma é diferenciada. Nós estamos falando aqui que a Master Pharma, ela é associativista. Então, a força do associativismo, né, Marcelo? Porque, querendo ou não, pelo que você falou lá no início da nossa conversa aqui, foi uma ideia sua, vendo que as redes estavam se movimentando, né, se juntando. Estavam começando algumas farmácias a se juntar. Existiam algumas redes, mas tudo pequenininha, sem muita estrutura, um negócio pequenininho. Então, para quem não sabe, a rede
tem, né? É, na verdade, né, do estilo associativista. E a importância de ela ser nesse estilo. Traz um pouquinho bem rapidinho para mim, Marcelo, a importância de estar no sangue da Master Pharma o associativismo. Ellen, eu vou começar a te responder com um número que ele é triste, tá? Mas, para você ter ideia, em 2024, ou seja, no ano passado, fecharam no Brasil 7.611 farmácias, Ellen. Ou seja, 7.611 donos de loja ficaram sem o seu negócio. Olha só, 90% dessas farmácias, 90% fecharam as portas, eram de farmácias independentes. Ou seja, farmácias que estão sozinhas, que não entraram em nenhuma rede. Então, com isso eu começo a responder a tua pergunta. O associativismo, ele ajuda? Muito. Ele é forte? Muito. Sem o associativismo hoje, a farmácia independente, isso não sou eu que estou falando, tá? Eu estou repassando o que a IQVIA, o que o Close-Up estão mostrando, que são entidades muito grandes do nosso setor, eles estão dizendo, as farmácias independentes que não se associarem a uma rede associativa, elas vão quebrar. Por quê? Porque para a Master Pharma desenvolver uma ferramenta, como que eu falei, eu tenho que ter parceria com a indústria, com o distribuidor, certo? E a farmácia não consegue isso. Porque para um distribuidor investir numa farmácia que às vezes compra lá no total sozinha 80 mil, eles não vão ter dinheiro suficiente para poder desenvolver ferramenta. Então essas farmácias vão crescer, vão quebrar. O associativismo, ele é muito forte em ajudar a farmácia a permanecer no mercado e crescer no mercado. Isso é importante. Eu não quero só ficar no mercado. Eu quero poder crescer. E hoje, uma rede associativa, ela é muito próxima, tá, de uma rede privada grande. Por quê? Nós temos as ferramentas que uma rede privada tem, e agora com a FECOFAR, nós temos os projetos que a grande rede tem. A grande rede, ela também tem uma associação delas, que elas se reúnem e falam sobre atenção farmacêutica. Entendeu? Eles têm e nós temos. Vocês estão ocupando espaço no mercado que antes não eram vistos e agora, né, com essa junção do associativismo com a própria federação, começam a buscar e está cada vez mais pegando uma fatia de mercado importante, né? Com certeza. Às vezes nós temos farmácia hoje, tá, que vende, por exemplo, 300 mil, tá, uma farmácia boa. De repente chega uma farmácia de grande rede próxima a ele. Com as ferramentas que a gente tem, muitas vezes aquela rede traz clientes para aquela região e aquela farmácia, ela não perde venda. Ela passa de 300 para 400 para 500 mil reais. Nós temos inúmeros exemplos de farmácias que utilizam as ferramentas do associativismo, vamos dizer assim, tá? E concorre de igual para igual com a grande rede e faz o seu movimento crescer. Nossa, fantástico. Fantástico isso. Fantástico. Gente, para você que está nos assistindo, eu estou aqui fazendo um pouquinho mais a trajetória profissional do Marcelo Grasso. Logicamente que o Marcelo tem muito caminho aí. Nós temos outros episódios que certamente você novamente vai ser convidado para a gente conversar aqui muitos mais informações para trazer a parte de inovação, a parte de tecnologia, né? O mercado como era, como está hoje. Então tem muita coisa por aí. Então a gente conheceu um pouquinho do Marcelo profissional. Mas o tempo também não nos dá essa abertura toda, né? Mas agora, vou puxar aqui um detalhezinho que eu quero conhecer um pouquinho do Marcelo Pessoa, do Marcelo que hoje é pai, que você falou lá no início, o Marcelo que hoje é marido, né? Bem rapidinho, Marcelo, quem é o Marcelo hoje pessoa, Marcelo humano? O que o Marcelo tem a vida por trás desse empreendedor, desse empresário? Ó, que pergunta bacana. É isso que eu te falei no começo. Eu acho muito bacana em conhecer o profissional, conhecer a rede, mas conhecer também as pessoas, né? Como eu te falei, com 13 anos eu fui morar fora, né? Hoje eu sou casado, eu casei em 2003. Não vou contar aqui porque não tem tempo, tá? Mas a minha esposa, a Cristiana, eu chamo de Cris, né? Eu tive que ir atrás dela, tá? Porque eu tinha a nossa primeira funcionária chamava-se Noeli. E ela se formou e ela me mostrou o álbum de formatura dela.
E no álbum de formatura dela, eu olhei assim, nossa, que pessoa bonita essa aqui, que menina bonita, quem é? Ah, é a minha amiga, é a Cris. É a Cris. Eu O olhinho conheci- brilhou, então. Eu conheci a Cris pelo álbum de formatura da Noeli, que foi a primeira funcionária nossa. Só que a Cris, ela não queria relacionamento. Ou eu tive que brigar muito para que ela me conhecesse. Persistente. E na primeira vez que eu conheci ela, eu falei assim, Cris, se tu quiser, eu vou ser o homem da tua vida, eu vou ser o pai dos teus filhos. Oh, que Ela só ria. Ela ria porque ela, assim, ela não acreditava que uma pessoa pudesse falar aquilo. Mas eu via nela... profetizou o Marcelo ali, né? No primeiro encontro, tá? Então a gente se conheceu em março de 99, né? Nos casamos em junho de 2003 e a gente teve 2 filhos, o Marcelinho e a Luísa, em 2008. Foi assim bastante difícil, né? Na minha vida, como eu te falei, teve várias guinadas, né? E nada foi muito fácil. Mas graças a Deus, assim, Deus esteve sempre comigo e tudo aconteceu. Eu acho que por isso que a gente dá tanto valor a tudo que a gente tem, né? Verdade. Eu tinha problema para engravidar, né? Então a gente fez inseminação e veio 2 bênçãos maravilhosas, gêmeos, né? E ainda um menino e uma menina. Olha só, hoje eles estão com 17 anos, agora eles estão terminando a primeira parte, que eu digo assim, importante da vida deles, né? Eles estão se formando no 2º grau. E a partir do ano que vem, né, a Luísa quer medicina, sempre quis. O Marcelinho brinca que ela sempre gostou de medicina, ela já é formada em Grey's Anatomy. Ela viu tudo. Então ela sempre quis medicina. E o Marcelinho, se Deus quiser, final desse ano ele começa a trabalhar com a gente. Opa! Ele vai, olha só, não foi forçado, tá? Mas ele vai fazer computação também, porque a gente viu a história junto, se reescrevendo. se reescrevendo. A gente viu que a área tecnológica, ela por muitos anos, ela vai ser muito forte. Então, se não estiver junto na Master Pharma, ele vai poder seguir o caminho dele numa área muito boa também. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e ele vai ser um sucessor meu, assim, que vai fazer a Master Pharma crescer mais ainda. Vai poder ajudar mais ainda as farmácias, os seus funcionários também. E para encerrar aqui o nosso assunto, eu acho muito bonito tudo isso, né? Eu acredito que eles estão com 17 anos. 17 anos. 17 anos, mas eu vou aqui pontuar uma coisa que me chamou muita atenção. Para você que não sabe, o Marcelo agora é novo nas redes sociais, daqui a pouco ele vai deixar o arroba dele, né? E você sabe a postagem que ele fez agora que me chamou a atenção no início dessa semana? Foi falando sobre o pai. A importância que o pai dele teve na vida dele, né? Principalmente uma palavra que aquilo ali me tocou, que fala sobre seriedade. Então, por isso que eu trouxe essa parte da família. Logicamente, a gente fala aqui da esposa, dos filhos, né? Mas você está mostrando que você tem toda uma trajetória, a família unida, né? A própria rede Master Pharma, ela é familiar. O seu Enio, que é o pai, né, do Marcelo, já está com vocês, esteve com vocês desde o início, né, da concepção da rede Master Pharma. Ah, é verdade, Ellen. Assim, ó, eu poderia ter falado vários valores que ele me passou. Mas eu digo assim, ó, sem seriedade, um homem não é nada. E isso ele conseguiu me passar. Se eu ver R$1 que não é meu, eu não consigo pegar aquilo para mim. De jeito nenhum, porque eu aprendi isso com ele, através de muitos exemplos. Então, assim, eu fico sempre muito feliz, porque a gente, primeiro, que eu tenho pai, tenho mãe vivos, eu sei que vários não podem mais, não tem mais hoje, né? Mas eu tenho ele junto comigo e a gente está sempre junto. A gente está sempre se reunindo. A família é a base de tudo. O meu irmão, o Juninho, ele fala uma coisa. Cara, se eu tenho vocês, eu tenho tudo. E ele sempre fala isso. Nunca, nunca, nunca vamos nos brigar ao ponto de não termos um ao outro. Porque daí não importa o dinheiro que se tem, não importa a empresa que se tem. Agora, familiar é tudo. Eu te agradeço, Ellen, por essas perguntas, porque às vezes a gente fica meio assim... receoso em falar sobre isso, né? Porque a gente não sabe até como as pessoas vão ver. Mas realmente eu tô começando nas redes sociais agora, né? Nunca tive Instagram na vida. Eu fico brincando, né? Em falar, me siga, compartilhe. Marcelo Graço _. @Marcelo Graço _. Ali, né? Eu sempre brinco, eu vou falar 80% sobre o profissional
né? Para ver tudo que a gente está indo atrás de novidades, de coisas que são muito importantes para a gente. E um 20% também da minha vida como pessoa, como família. Por isso que a primeira pessoa que eu quis colocar foi o meu pai. Na realidade, para terminar, sei que o tempo já acabou, eu queria colocar meu pai e minha mãe. Eu tenho uma perguntinha ainda. Mas vai. Eu queria colocar, só que daí ela assim, não, eu sou muito envergonhada, não quero. Aí acabou ficando só o pai. Porque os dois têm a mesma importância. Sim. Os dois, eu nunca vi. Eles podem estar brigando entre eles. Se eu chego e eu começo a falar que eles estão brigando, os dois param de brigar, se unem para brigar comigo. Verdade, os dois assim, cumplicidade. Eu tenho 55 anos, meus pais têm 56 anos de casados. Longa. Então, assim, um poder ter ao outro é uma dádiva. Nós podemos ter os pais é uma dádiva. E estar unido é de Deus, né? Mas o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer a Dona Yolanda, né? Tu iniciou agora nas redes sociais. Com certeza, uma hora eu vou pegar ela. Vai ter muitos encontros familiares. Me falaram que ela não precisa estar sabendo que vai ser gravado. Eu posso pegar no susto. No susto. Mas quero mostrar também a minha família. Claro, importante. Minha mulher, meus filhos. Quero mostrar lá na Master Pharma como que eu sou na Master Pharma. Né? Nas reuniões que eu faço com o pessoal, nos cafezinhos que a gente toma, no chimarrão que eu tomo todo dia de manhã. Quando eu chego já tem um chimarrãozinho pronto para mim. É o carinho que eles tratam a gente. Então, agora, para finalizar, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem rápida e perguntar assim para o Marcelo. Marcelo, o que o Marcelo de hoje diria para o Marcelo do passado? O que ele pensa do Marcelo do futuro? E o que o Marcelo do presente está fazendo para que esses caminhos, né, sejam trilhados? Olha, eu vou te responder de uma forma um pouquinho diferente. A consultoria que a gente tem, eles não estão nos ensinando somente como empresa, mas, como a gente falou, como pessoa, né? E eles deixaram uma coisa muito clara. Eu não posso esquecer o passado. Porque eu tenho que aprender... E olha só, a gente sempre fala assim dos erros, né? Eu tenho que aprender com os erros. Não. Você tem que sempre olhar o passado e ver o que você fez de bom. Porque... é claro que a tecnologia muda, o mundo muda. Mas aquilo que você fez de bom lá atrás, você sim deve replicar no futuro de uma forma modernizada. Então a minha resposta é essa. Eu estou sempre analisando o que eu fiz no meu passado. Olha só, com 13 anos eu fui morar fora. Será que se eu tivesse ficado aqui, eu teria conhecido a computação naquela época que teve um boom? Não teria. Então eu fui. Eu agradeço muito a isso. Eu cometi alguns erros, todo mundo comete erro, né? Com os erros eu aprendi. Com os acertos eu aprendi. Tá tudo guardado aqui dentro. E eu sempre falo, cada dia que eu acordo, né, na minha casa, a gente é muito religioso, a gente é católico, né? Temos na rede todos os tipos de religiões, né? Eu fico sempre feliz quando alguém fala assim, cara, sou religioso. Então eu tenho um altarzinho lá. Todo dia de manhã, quando eu passo, né, eu converso com Deus e eu peço assim, não me deixe esquecer o que eu fiz para tentar ajudar o meu amanhã. Porque do meu amanhã, dependem muitas pessoas. Depende quem trabalha com a gente e depende as farmácias e as pessoas que trabalham com as farmácias. Então isso eu falo todo dia. Muito legal, Essa Marcela. pergunta me pegou de surpresa. Foi. Quero agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por estar aqui compartilhando conosco. Vou te deixar uma lembrancinha do nosso podcast Café com a Master. Deixa eu ver. E dizer que... né, Posso abrir aqui? Claro, por favor. E para você que está aqui nos ouvindo, né, por favor, nós estamos aí, esse episódio vai ficar na rede Master Pharma. Café com a Master. Vou levar pro escritório e vou tomar meu cafezinho nela. Vai dar um pinguinho ali o pessoal vai querer, também quero participar para ganhar uma caneca. Pessoal... Olha aqui, temos aqui a caneca aqui, Que lindo. Então, obrigado, Ellen, de coração. Imagina, foi apenas um mimo e agradecendo aí por conhecer, né? E trazer a essência do Marcelo Grasso. Pessoal, esse episódio vai ficar disponível no www.masterpharma.com.br e também nas redes do Marcelo. Muito obrigada e, novamente, né? Fiquei muito feliz em ter conhecido um pouquinho da sua história. Eu que te agradeço.
e peço para que vocês não julguem a gente, porque estar aqui na frente de uma câmera e microfone deixa a gente um pouco nervoso, então às vezes a gente erra algumas palavras, mas tentei colocar o que o meu coração queria que eu falasse, tá bom, Ellen? Muito obrigado e eu tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso. Nós que agradecemos. Abraço. Pessoal, muito obrigada, né, por estar conosco até aqui e até o próximo.